Bom, galera, boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos nessa aula coletiva do professor Nathan para violinos e viola. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais inicia sua participação no projeto Vale Música por meio da sua academia virtual. O projeto Vale Música é uma importante iniciativa da Vale que amplia e fortalece a formação de crianças, adolescentes, jovens para a música de concerto no Brasil. Essa parceria tem o patrocínio da Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal. Espera aí, eu vou precisar pedir para todos os participantes tentar mutar o microfone, né? Porque tem muito barulho, né? Então, ali atrapalha um pouco o desempenho da aula, né? Eu daqui a pouco também vou jogar no chat o formulário de lista de presença, né, para todos vocês preencherem, tá bom? Então, professor Nathan já pode começar quando quiser, eu deixo vocês. Sim. Qualquer pergunta de todos, podem jogar ali no chat e vamos, né, interagindo com isso. Pode ir, Nathan. Obrigado, viu? Nada. Boa tarde a todos. É um pouco diferente, não, o jeito da academia virtual que a gente está acostumado agora. E essa aula coletiva, no começo eu não sei como vai ser, porque no virtual é difícil de todo mundo tocar junto, então é mais claro que a gente tem uma tema de discurso. E para mim foi uma coisa interessante, porque quando estava pensando que eu posso falar, né, sobre o meu profissional, uma coisa que é bem conhecido para todos os violistas, que quase todos que eu conheço começam no violino, quando era criança, né, ou adolescente. E muda para a viola, por uma razão individual. E em minha experiência, tinha quase nada formato ou falando estúdio, né? Quais são as coisas diferentes, porque a viola parece quase igual de violino e na verdade é muito parecida, mas tem coisas que são individual, né? São diferentes mesmo. Então, eu estava pensando, talvez seja bom de organizar essas coisas que são diferentes e vamos discutir isso, falando sobre quais são as diferentes técnicas da violino para a viola, ou vice-versa, né? Porque a minha experiência, meus professores, porque eu sou pouco grande, né, alto, e para violino parece muito pequeno. Mas eu não sinto muito desconfortável, mas quando eu fiz minha formação na faculdade, e a pergunta foi sempre, você quer estudar viola? Porque você é muito grande. Eu acho que é ótimo para você. E eu sempre falei, não, eu gosto da música da violino. E, na verdade, foi assim, porque eu nunca ouvi o violista, solista na minha cidade, quando eu estava criança, então tudo foi a música da violino. Foi mais interessado para mim. E
eu acho que quando estava na faculdade, para quem não sabe, conhece de mim, eu sou americano e fez minha formação lá nos Estados Unidos. E chegou aqui em Brasil em 2008. Então, tudo meus estudos foi lá nos Estados Unidos. E quando chegou no momento para ganhar um bolso de estudar na época de verão, chama Summer Camp, meu professor falou, se você toca viola, você pode ganhar um bolso para estudar nessa Summer Camp, chama Meadowmount, foi no estado de Nova York. E falei, interessante, porque minha família não tem muito dinheiro e preciso de estudar mais, porque estava na época, estava sentindo que se eu quero ser profissional, eu tenho que estudar bastante. Porque eu comecei a estudar com aula particular nos 14 anos. Eu comecei antes, mas só na escola pública. Então não foi rápido, né? Eu demorei de ler música, tudo isso, que demora mais tempo quando não tem professor. Mas chegou na 14 anos, meus pais falaram, ele tem muito interesse na estudar música, vamos procurar um professor particular. Então, toda essa época, de 14 até 21, 22, eu senti que estava atrás de todos, né? Que tem muito que estudar para chegar no nível profissional. Então, meu professor falou, você conseguir um dinheiro para estudar um mês lá no Nova York, eu acho que vai ser ótimo para você, para ganhar tempo, para melhorar mais rápido. E eu morei nessa época lá eu estava do estado de Washington, outro lado do país, dos Estados Unidos. E o professor dele era Golamian, Ivan Golamian, que era uma professora muito famosa na época. E, tudo bem? Então eu pensei, vamos aprender viola. E a única coisa que eu falei porque ele também conhece viola, mas ele é professor de violino, concertinho da Sinfônica lá. E ela acha que a melhor coisa para aprender rápido é tocar música de câmara. Então, eu quase nunca pego a viola, nunca. Antes disso, estudei alguns meses de quarteto de cordas com viola. Não sabe ler o clave de dó. Tudo isso eu estava aprendendo. Eu lembro a primeira vez que eu peguei a viola, eu bati meu queixo, porque é muito maior que o violino. E fica, nossa, que estranho essa viola. Então, essa foi meu primeira impressão. Sabendo nada de viola, nada de ler a música da viola, o clave de dó. E foi aos poucos, né? Então eu consegui ir nessa aula, esse tempo de verão, né? Summer Camp, lá em Nova York, 2 anos consegui um bolso para tocar música de câmara com um violista. Mas também nunca chega, eu quero tocar meu instrumento. Eu ainda chegou, eu estou violinista treinando para ser um violinista profissional. E sempre foi isso. Até chegou meu mestrado lá na Universidade de Washington, em Seattle. E lá meu último professor falou, nossa, você tem um som que parece tá procurando o som de viola na violino. Ele falou, é mesmo?
você tem uma sensibilidade pouco... Tá procurando um som que o violino não tem, sabe? E eu estudei o concerto de Saint-Saëns, o terceiro em B menor maior, e desculpa, confusa, Si bemol maior. E o começo desse concerto foi só na corda sol, na violino. Eu gostava muito desse concerto. Então, eu pensei, talvez ele tem razão, porque eu gosto dessa corda, é mais grave, eu gosto do violino que estava mais escuro. E chegou no momento para estudar realmente com um professor de viola mesmo, chama Helen Callis, lá na Universidade de Washington. Agora ela é professora em Chicago. E agora, nessa época, ela conversava muito comigo as diferentes técnicas da viola. Que na época, antes disso, 6, 7, 8 anos, eu não estava tocando com intuição, sabe? Não tem nenhuma estrutura de estudar técnica da viola. Só é como soar, sabe? Então, eu acho que quando chegou esse tema de aula coletiva, que é um discurso, mais ou menos, que eu acho que é uma discurso importante para os violinos ou violinistas que querem experimentar a viola. Ou alguém estava recomendando você tocar viola. Então, quando eu estava pensando nisso, eu acho que tem algumas diferentes, eu acho que níveis maiores e menores, né? Que na verdade a viola e o violino é praticamente o mesmo instrumento, né? Tecnicamente. Mas para mim, que chegou mais difícil, mais diferente, é o jeito de tocar o arco, ou técnica de mão direita. Porque, em geral, o viola é um pouco mais devagar de soar, sair o som da viola. É um pouco mais devagar, Então, para o violinista, toca esse instrumento com as cordas um pouco maiores, um pouco mais tensão. Saiu um som um pouco mais devagar que estava acostumado com o violino. Então, e também o som, se toca no mesmo jeito que o violino, eu acho que sai um pouco mais fraco também. Porque eu acho, em minha opinião, o som sai um pouco mais fácil no violino, né? Tem mais regiões que soa bem, falando o ponto de contato, né, de cordas, de mais para o espelho, ou mais para a cavalete. Eu acho que o violino tem mais soa mais bem. E a viola, eu acho que é um pouco mais complicado nesse respeito. Também o arco da viola é um pouco mais pesado que o violino. E eu lembro, nessas primeiras aulas com o professor de viola, ela trabalha muito na técnica de segurar o arco. Falando, esse é o jeito do violino. Eu vou mostrar um pouco em meu arco, a coisa que eu lembro. Na verdade, tem vários solistas de violinistas que estudam bem, que estudam essas técnicas também. Mas a maioria da técnica da arco da viola, do violino, pode tocar um pouco mais leve, mais para cima em geral. E depende
no instrumento, né, qualidade de instrumento que você tem, também essa é uma coisa geral, que tem violinos e violas que são muito mal qualidade e tem também alta qualidade, e tudo isso afeta a facilidade de tocar. Mas, em geral, eu estava assistindo uma vídeo de Itzhak Perlman e Pinchas Zuckerman, recentemente, que eles tocavam violino e viola, e está percebendo que várias vezes eles tiram o quarto dedo da arco. Estou tocando só assim, ou vez assim, na concerto, né? E o violino saiu bem, né? Lógico, ele tem o melhor instrumento que existe no Stradivarius. Que la apague la cámara. Mas nessas aulas com o meu professor Helen Callis, ele trabalha muito para a gente baixar nossa mão um pouco mais que o violão, até exagerar demais, colocar esse dedo aqui e quase no último lugar do arco. Só para um exercício, né, para acostumar um pouco mais baixo. Eu acho que esse exercício foi para colocar um pouco mais peso do braço na arco mesmo. E ela fez vários exercícios de cordas soltas. Eu não sei que tudo você chegou recebeu os PDFs que eu mandei para Luiz, mas eu acho que ele mandou para todos. Sim, eu enviei no e grupo. Tinha... Tá. Enviei sim, tudo no ótimo. grupo das violas aí. Tá, ótimo. Tinha um exercício que eu lembro que eu começo com a minha professora, que tem nessa PDF da William Lindsor, os exercícios dele. Ou, se pessoas que não conhecem os nomes da William Lindsor, ele foi chefe da Filarmônica da Nova York, eu esqueci os dados, mas da década 60, 70, o mais antigo acho que ele tocou com Bernstein. Mas ele vou procurar aqui ó, essas que chama bow studies, né? E eu começo a fazer um pouco mais baixo, que eu geralmente toco um pouco mais alto, assim, no violino, e ela estava ensinando para pegar um pouco mais profundo, mais embaixo, para pegar o som da viola. E ela fez, vamos começar no talão mesmo, porque essa região é difícil para violinistas, fica confortável. Também violistas, né? Mas quando troca para violino, para viola, eu acho que essa é mais difícil para a violinista trocar, porque acha muito desconfortável, muito pesado. Então, ela faz esse exercício de um estudo de cordas. Pode começar com os cordas soltas também, assim. Mas só de movimento das dedos de mão, os dedos. Eu troco meus cordas. Ontem eu preciso trocar meu acrina aqui, que estava muito velho. Mas, enfim, fazendo todo esse exercício da bow study, mais legal que possível. Meu arco não está funcionando bem agora, mas tudo isso, você tem essa música, vai ser bom só para ficar confortável nessa região aqui, que quando a pessoa troca e quer trocar mesmo, fica mais difícil para o violinista, eu acho. E quando você conseguir de tocar um som bonito e redondo, é mais fácil de tocar em outros lugares, que não é muito pesado.
mas é bom de fazer no meio. Fazendo a mesma, segurar o arco um pouco mais para baixo. Eu acho que essa é uma coisa só para exercício. Não precisa de ser no último centímetro ou milímetro do arco, mas só para um exercício, para ficar um pouco mais confortável isso. Depois eu acho que está ouvindo meu polegar, estava um pouco entre das primeiras e segundas. Eu acho que essa é uma coisa exagerada um pouco, que para mim funciona melhor aqui atrás do segundo dedo. Mas um exercício para ficar um pouco confortável mais baixo do arco, eu acho que é bom para violinista, que é diferente, um pouco diferente. Eu acho que dessa técnica de som, técnica de arco, é uma coisa bem única da viola. Mas, em meus preparando por essa aula, eu lembro que quando estava trocando, eu estava tocando os dois instrumentos, viola e violino. Eu comecei meu doutorado, não acabei, mas na época eu estava em muito dúvida. Eu peguei, vamos estudar os dois instrumentos ao mesmo tempo, uma certificado duplo, né? E nesse ano que eu fiz, o primeiro ano do doutorado, eu acabei que é muito trabalho de fazer isso, porque dessa escola não tinha uma certificado certo, né? Porque quase não tem esse diploma nas escolas. Então ele fala, então você faz violino, também viola, duas coisas da mesma. Então eu acho que é um pouco absurdo fazendo duas ao mesmo tempo, mas eu lembro quando eu estudei e não sabe nada de músicas de viola, não sabe ler o clave de dó, tudo isso. Eu peguei meu repertório que eu estava estudando violino e pegando a viola, pegando a mesma música, por exemplo, o concerto de Mozart, ou não sei, Bruch, concerto de Bruch, né, famoso de Bruch, tocando na viola. E meu professor, nessa época, eu falei, às vezes é bom de violinista que não queira trocar ou virar violista, mas às vezes ajuda a aprender uma passagem difícil. Eu lembro que eu estudei também o Lalo, Sinfonia Espanhol, e tinha uma passagem difícil, né? Tem que estudar bastante com carinho, né? Mas ele fala, agora, pega o viola, toca isso, algumas vezes não vai ser fácil, e depois troca de novo para o violino. Eu fiz isso, eu falo, é bem mais difícil, no final consegui um pouco tocar na viola, e toca na violino, no momento saiu perfeito. Eu falei, ok. É uma boa apoio, né, para violinista bem, que às vezes a gente fica tenso, os músculos, os braços são presos, e quando pega a viola tem que soltar, porque não aguenta do mesmo jeito, porque é muito mais grande, parece não é muito, mas quando toca sente muito grande, o sentimento é muito grande. Então, eu acho que também é bom para violinista experimentar um pouco a viola para facilitar. A tocar alguns lugares no violino, que depois parece muito fácil tocar violino, depois tocar um viola. Então, eu acho que é uma boa opção para todos os violinistas. Eu meu professor na faculdade, que ele fala que na época que eu fui lá no Juilliard
todos os violinistas, essa época dos 60, 50, todos os violinistas têm que tocar um ano de viola. Os professores, nessa época, eu acho que vale a pena para todos os violinistas tocar viola. Então, não sei que agora é a mesma coisa, mas eu acho que vale a pena para bastante violinistas estudar um pouco, ou só pegar e tocar um trecho da sua repertório e volta para violino. Eu acho que algumas coisas resolvi na hora, porque parecem não tão difícil mais depois de tocar viola. Outra coisa, vou falar de técnicas de mão direita. Eu acho que fala sobre isso, né? Eu lembro mais uma coisa da técnica de som. Eu lembro de meu professor falando que a som da viola, quando muitos violinistas tocam viola pela primeira vez ou por anos, ela não acha que o som da violinista chegou na som em inglês chama core sound, o som da centro da tom da viola, porque a técnica da arco ainda não está em desenvolvimento para tocar viola. Está tocando pouco, flautando demais, e não chegou no momento pega o tom corpo da tom. Não sei como eu falo isso em português, core sound. Mas eu acho que é por isso que é mais difícil também. Por exemplo, às vezes o violino ainda soa bem quando o arco não está 100% no lugar certo, está ficando um pouco assim. E o som do violino talvez não incomoda, mas a viola ficando menos bom quando o som não está, o arco técnico tá pegando corda, então tudo lado, não é um bom som de qualidade de core sound, né? Então ela percebe isso também. Eu falei, é bom, eu acho que tem razão, porque na verdade quando chegou a estudar com ela, eu ainda não decidi para trocar para violino, mas tinha uma experiência lá no Seattle que tinha o Congresso de Violista Internacional. Essa foi 2004, eu acho. E na primeira vez eu assisti uma violista de qualidade de solista, né? Porque nas minhas experiências antes disso, orquestras em meu cidade quase nunca tinha uma solista da viola. Só tem violino, tem piano e o resto é outro instrumento. Raramente tem uma solista de viola para mostrar possibilidades que um bom músico pode fazer na viola, sabe? Então, isso também é um problema, que ninguém sabe possibilidades de uma solista de alto nível. E também o músico, o compositor que compõe com esse instrumento. Ninguém sabe. Eu acho que a gente tinha, aqui no Belo Horizonte, na Filarmônica, eu acho que não mais de 5 vezes, eu acho que, não sei com certeza, mas com solista de viola, em comparação de solista de violino, eu acho que pouquíssimo porcentagens, né? Então é raro de ouvir uma solista de boa qualidade. Mas quando chegou nessa congresso internacional, tinha todos os famosos violistas, professores, chefes de naves de Filadélfia, da Nova York, tudo de Europa também. E foi uma explosão da viola, da música na minha cabeça, que nunca vi
nunca ouvi em minha vida inteira. Né? Depois disso, eu falei, nossa, que lindo repertório, que lindo instrumento. Eu acho que eu gosto mais da som da viola que o violino. Eu gosto mais da tons mais agudos, mais baixo, né? E nesse momento eu virei para tocar. Depois de um ano fazendo doutorado. Então foi uma viagem longe. Mas falando sobre o diferentes do instrumento, eu acho que uma segunda coisa que é difícil é de segurar o instrumento, segurando do instrumento mesmo. Porque quando a violinista chega para colocar a viola, a primeira vez que eu expliquei, eu bati meu queixo na primeira vez. Não é igual. Imagina, eu começo violino na escola pública no ano 9 anos. Antes disso, eu estudei piano por 2 anos. Comecei a estudar música nos 7 anos. Mas chegou a estudar violino 9 anos. Quando eu estava pensando agora, eu lembro minha primeira pergunta. Eu quero para meu mãe, eu falei, não estou gostando do piano, eu quero tocar contrabaixo. Imagina, pensando isso, desta época, eu estava gostando dos sons mais graves. Então, mas o professor falou, você tá muito jovem para começar contrabaixo? Pode começar com violino, depois troca. Tá, eu vou fazer isso, então. Mas eu acho que para conversar sobre o diferente, a segurança do instrumento, da viola, eu acho que é uma coisa diferente um pouco da violino. Também o tamanho da viola tem muita variedade. Se você pega dentro das violinos, tem pouca variedade. Tem, sim, um pouco diferente tamanho, mas tem uma padrão mais ou menos único de violino. A viola tem bastante diferente. Vocês talvez sabem, mas para minha preferência, eu também conversando com professores, solistas, a maioria gosta de uma viola um pouco menor, porque é mais cômodo. Então eu chego um pouco maior que meu professor lá nessa época, falei, toca um viola maior que possível. Então eu começo com o maior possível. E chegou deste tamanho, 40 centímetros. E para mim parece assim, talvez como um violino, que eu sou grande, mas dá para tocar. Mas para segurar o viola, o difícil porque todas as violas são maiores que o violino e são um pouco mais pesado. Também varia muito entre instrumentos. Tem instrumentos que é muito leve e outros que são muito pesados. Também nessa região assim, às vezes você sente um peso demais aqui nessa região. E a gente tem que buscar um instrumento que estava confortável para o seu corpo, seu mão e seu corpo. Eu acho que essa é uma coisa essencial. Eu lembro uma luthier falando, o melhor viola que eu vi era menor de, não sei, 15 polegadas, ou 15, esse é o 16 polegadas, no inches, né, dos Estados Unidos. Ele falou, ele ouviu o viola da Vion, um famoso luthier francês, que era parecido
pouco maior do que o violino. O violino é 14 polegadas, ou mais ou menos. Essa viola tinha 15, essa tinha 16. Então, talvez 39, 38, e tinha umas tom da corda dó incrível, ele falei. Eu não ouvi isso, mas é melhor que ele ouvir. Então, eu acho que é um pouco... uma coisa errado que pensar, tem que ter uma viola maior para um som maior também, de boa qualidade. E eu acho que não é isso. É qualidade do instrumento. Talvez tenha as características de violas maiores, que são um pouco mais grave ainda, chama contralto, né? Ou um pouco mais grave, baritone, não sei, de voz. Mas, para mim, é mais importante de ser confortável. Se eu sou músico de orquestra, não sou solista, então por que a gente tem que fazer essa tão difícil de segurar o instrumento? Uma coisa de pensar, se você chegou no violino, infelizmente eu não tenho violino mais, e chegou nessa ângulo de mão, que é a viola um pouco menor aqui no violino, mas chegou mais grande, maior e maior. Olha, meu braço tá mais para lá. E você talvez sente isso. É mais fácil de segurar uma coisa mais perto do seu corpo, assim. Pode fazer, mas é mais difícil quando esse mão está aí. Se tem nada, é difícil, né? Fica 1 minuto, 10 minutos assim, segurando nada. É difícil de colocar sua mão desse jeito. Então, imagine pegando um viola também e arco um pouco mais para frente. Eu acho que não é desnecessário, mas pode ser com uma pessoa que ainda está maior que eu tenho 1,83 m, talvez algumas que 2 metros ou mais, pode ser uma viola de 43 centímetros, é confortável para ele ou ela. Então é uma coisa pessoal, mas eu acho que é desnecessário de pegar uma viola maior, porque acho que é um som maior. Eu acho que é um pensamento errado. Então eu acho que esse é um problema difícil também para trocar violino para viola. É segurar um instrumento, que é muito diferente, muito mais pesado, maior, o mão tem que ficar mais longe desse corpo. E outro ponto que eu acho às vezes é difícil é a técnica de mão direita. Mão esquerda. Essa é muito parecida com a mão esquerda, que é um violino. Mas as distâncias são um pouco maiores e a gente no viola toca bastante, o dedilhado da viola é um pouco diferente do violino. É difícil de saber isso antes de tocar viola, mas se você pensa um pouco que os espaços das notas, quando subir o instrumento, chama isso espelho, né? Esse fingerboard em inglês, mas o espelho, eles diminuem gradualmente, né? Quando chegam em cima, os tons e meia-tons são menores. Então, aqui embaixo, perto, quando você está na primeira posição, a violista usa bastante a meia posição. Eu acho que é mais que o violinista usa, porque tem um pouco mais espaço aqui. E às vezes tem a vantagem, porque quando você, por exemplo, tem uma nota de Ré sustenido, às vezes no violino a gente vai tocar no quarto dedo no corda sol. E esse é mais fácil, mas para a viola tem que alongar mais. E é mais fácil de tocar aqui. Às vezes fica na meia posição por um tempinho, mas que
estava desconfortável para violinistas aqui. Eu acho que a técnica de mão esquerda não é tão difícil. Só pega um pouco da afinação de sentir igual que quando você troca violino, instrumentos tem tempo de ajustar, porque cada instrumento é diferente. O tamanho da pescoço aqui é diferente, cada instrumento é único. Então tem que acostumar, mas a viola, entre violino e viola, os tons são um pouco maiores. Então fisicamente a referência é diferente. Às vezes eu lembro que quando chegou na terceira posição no violino, chegou bem confortável no braço do instrumento. Mas na viola não chega tão perto, sabe? Então eu tenho que aprender para colocar um pouco mais perto, né? Tenho com certeza. Então essa forma da pulso tem que ajustar um pouco da viola. Eu fiz uma pesquisa sobre alguns livros que eu tenho da solistas e chegou na verdade foi uma violinista. Eu fiquei surpreso que eu estava procurando só violinistas que pode conversar sobre as experiências da troca de violino para viola. Mas foi uma violinista chamada Oskar Chomsky, e ela era famoso solista da década 60, 50, 70. Acho que o filho dele também toca viola. Mas eu mostro esse livro para você. Eu tenho uma coleção desses livros, chama em inglês The Way They Play, como eles tocam, né? O they chama os solistas, os solistas, os músicos mais famosos, mais alto nível da música das cordas. Então tem artistas principalmente violino, viola, ou acho que cellistas são maiores violas, e contrabaixos também. Surpresa, tenho algumas entrevistas com contrabaixistas. Mas essa é uma série muito legal, acho que começa esqueci de escrever, eu acho que em 1970, um pouco, 3 ou um pouco assim, até 14 volumes dessa, na metade da década dos 80, 86. E o Chomsky, Oskar Chomsky, falando sobre que eu não sabia que ele toca também viola, mas ele falou sobre algumas dicas que ele acha que é importante para ser violista. Ele falou que ele foi perguntando, o autor pergunta a ele: você usa a mesma posição básica de mão esquerda para viola e o violino? Boa pergunta, né? Porque talvez seja diferente. Ele responde não, eu uso um ângulo diferente. Minha viola é uma esplêndido modelo Gabrieli, mandado em Berlim por Anders na década de 1920. É grande, 43 centímetros de comprimento. Quando mudo de violino para viola, minha mão esquerda está colocada mais em um ângulo reto com as cordas, quase como a posição quadrada de um guitarrista clássico. O polegar é mantido mais voltando para a parte inferior do pescoço, embaixo da viola, né? E meu objetivo é minimizar o alongamento do quarto dedo. Então, ele não quer fazer o mesmo jeito da violino, assim, normal, né? O polegar atrás do primeiro dedo. Ele quer um pouco mais embaixo. Mas eu acho que talvez o mão dele era um pouco menor também. Então, tudo é pessoal, né? Mas ele está falando que ele quer
pega o quarto dedo em cima da corda. Não está fazendo um alongamento grande, né? Que ainda a viola dele é 3 centímetros mais longo de mim, dessa viola. Eu acho que tem uma foto dele aqui, fazendo essa mesma posição. Eu acho que o violino é a mesma coisa, mas não sei que dá para ver o mão dele. No violino é isso, e o viola ele queria ficar um pouco mais em cima das cordas. Talvez porque é um pouco mais, maior, né? As cordas maiores. Então, o final ele fala, meu objeto é minimizar o alongamento do quarto dedo que é colocado diretamente sobre a nota e para utilizar a capacidade de extensão para trás. Então ele estava falando que ele máxima esse movimento dos primeiros dedos para trás, colocando o dedo mais para baixo da pescoço, e fica o quarto dedo mais curvo, mais em cima da corda, e alongamento mais atrás, primeiro e segundo dedo. Talvez por o tamanho dele, mão dele, ele tem que fazer isso, né? Essa viola enorme. Mas cada pessoa é uma pessoa. Ele gosta do som desse instrumento, mas eu acho que agora eu acho que nunca tentou uma tamanho assim, 43 centímetros. Para final, além disso, como as cordas da viola não respondem tão facilmente quanto as de um violino, escolha uma velocidade maior de arco, contato de arco em direção ao braço, eu acho que é o espelho, né? E um toque mais delicado. Tudo isso é relação do instrumento dele. Eu acho que também tem razão, porque às vezes eu lembro minha primeira intuição para tocar um viola. O viola é maior, é mais tensão, os cordas são maiores, tudo é maior e mais difícil. Então, também eu tenho que fazer mais força para tocar, né? Uma intuição que é lógica, né? Mas, na realidade, talvez a gente tenha que tocar ainda menos, mais fácil, mais delicado. E vai sair, se tem um bom instrumento, vai sair o som. Infelizmente, a maioria das violas que a gente começa, pode comprar por mais barato, são instrumentos que não respondem bem, assim. Então é difícil, quando a gente começa com instrumentos inferiores, a gente conseguir tocar um jeito que o instrumento pede, e às vezes não é técnica bom, se a gente tem um bom instrumento. Então essa é uma coisa triste que quando a gente aprende a tocar um instrumento com boa qualidade, porque não tem isso antes, porque eu sofri muito horas de estudar e tudo isso para conseguir um som bom, mas essa é a vida, né, às vezes. Então, eu acho que foi isso no mão esquerda. Outra coisa que parece às vezes de ser difícil, essa é uma coisa da ler a partitura na viola. Eu conheço violonistas que tentam de tocar viola, mas não chegam no nível para conquista o clave de dó, porque é muito confuso para eles. E realmente é difícil. Eu lembro, eu demoro muito para ficar seguro com essa troca de clave de sol para clave de dó. E a gente, às vezes, quando estava muito agudo, a gente usa também clave de sol. Mas essa demora muito. Eu lembro quando... porque na cabeça da meus estudos da violino, eu começo de ler notas na página depois de um ano de estudar violino. Tudo de
ouvido. E eu acho que uma coisa errada nessa época, com essa professora, esse sistema da Suzuki, né? Que é tudo de ouvido. Tem um lado bom, mas quando demora de ler música, tem um bloco, uma coisa de atrapalha. Toca, lê e toca, né? Que tem uma distância curta para aprender, para ler uma nota e sai o som. A gente, quando não começa de ler notas, a gente inventa outras coisas para aprender. Coloca os dedos. Eu lembro, nessa época, meu professor falei, colocar todas as cordas no violino, sol, rei, lá e mi. E um dedo, 3, 4, 1, 2, 3. Essa que eu aprendo música, né? Eu acho que é totalmente errado, porque eu tinha muitos problemas depois para não fazer isso, para olhar as notas e saber como é. E também quando você lê fora da clave, né, com muitas notas em cima, foi difícil para mim para entender também. Depois de muitos anos na faculdade, finalmente consegui de não ter dificuldade. E quando troca para viola foi outro problema, porque eles depois que eu conheço tem mais fluidez do clave de dó, tem esse problema que a gente estava também tocando clave de sol, mas em outro lugar que o violino. Eu acho que essa foi a maioria dos problemas das violinistas. Às vezes, que não consegui de tocar viola, que é mais difícil, é desses tipos de coisa, de ler música, tem uma referência visual com então para algumas pessoas não vale a pena, eles têm esse bloco de trocar. Eu estava tocando essa nota aqui no violino. E quando troca para a viola, totalmente perdido. Então é um treinamento que eles não querem fazer, não querem reforçar, não querem fazer uma paciência, faz humanos de estudo. Não quero não. Não vale a pena. Então esse é o problema, eu acho também, para... No puedo creer que mis otros compañeros sí tienen... Para trocar para violino para viola. No estoy distraído. Eu também conheço algumas violistas que começam na viola mesmo. Um pouco menor número de pessoas. Mas eu conheço uma que nessa época meu professor estava dando aula para ele também, que estava dando aulas para todos os violinos e violistas. E ele falou, vamos por um ano também estudar violino, para ficar um pouco mais rápido a técnica dele. Ele era um bom músico, ele entrou no nível profissional. Mas meu professor falou, talvez vamos experimentar uma coisa em reverso, né, que o violinista faz, uma coisa para aprender a tocar um pouco mais com mais corpo da som do instrumento, pega a viola e coloca essa técnica no violino. Ajuda bastante, mas em contrário, alguns violistas são muito... Se eles não começam no violino mesmo, eles são um pouco mais devagar. Eu tenho outro violista esse livro também, The Way They Play, é muito bom ler essas coisas. E ele, vamos ver aqui, William Linson, esse mesmo que eu peguei esses estudos nesse livro, essas Daily Warm-Up Studies de William Linson. E ele foi perguntado também nesse livro, o autor que chama
Samuel Applebaum e Henry Roth. Ele também foi uma autor de música clássica de cordas bem conhecido lá nos Estados Unidos. E a pergunta foi: você acha que é necessário que o violista tinha formação em violino? Ele respondeu: sim, eu acho que é vital. Na minha opinião, o violinista que começa estritamente com a viola tem uma desvantagem. Eles raramente, ou até mesmo nunca, desenvolvem o tipo de facilidade que uma violinista adquire. Eles geralmente são lentos, eles respondem devagar, em geral. Quando questionado, mesmo se eles começaram a viola muito jovem, e o Sr. Lindström respondeu: deixe-me colocar dessa maneira. Não me lembro de ter ouvido um jovem ou ter ensinado um jovem que começa com a viola a adquirir o tipo de técnica fluente com os violinistas antigos depois de estudar 6, 7 ou 8 anos no violino antes de mudar para o violino. Então, para ele, é uma coisa essencial para ter uma facilidade na viola para começar no violino, por até 8 anos, né? Pelo menos. E eu acho que concordo com ele, né? Porque algumas pessoas que eu conheço, muito poucos, que começam só de viola, às vezes tem esses problemas de responder mais devagar e fica tudo difícil, né? Demais. Então, eu acho que se uma pessoa é assim, que só começa de viola, é bom de tocar um pouco de violino para estudar, para facilitar um pouco a técnica de violino e para colocar na viola. Eu acho que é um bom aplicante do violino. Na primeira ponta, os instrumentos são muito parecidos. Então mas tem poucos diferentes que a gente tem que saber, tem que organizar. E eu acho que é um bom de fazer uma guia de quais são os níveis, as técnicas que são mais importantes ao violinista aprender para tocar viola mais rápido, mas com um tom de viola mesmo, com uma facilidade profunda da viola. Não é você vai tocar em um dia e em 2 semanas vai tocar um viola excelente. Não existe isso, eu acho. São talvez os mais talentosos músicos no mundo, né? Não sei. Eu não sou uma dessas. Mas eu acho que é isso. Tem mais uma quotação, né? Outro violista que começa muito anos da viola. Parece que é o mesmo projeto de mim. Ele começa no violino. O nome dela foi Sol Gretzner. Ele era também o chefe de naipe da Nova York, Filarmônica de Nova York, mas eu acho que antes da William Lindström, um pouco. Eu acho que foi ele e depois foi William Lindström nas 70, décadas 70 que eu coloquei. Mas o nome dele eu vou mostrar a primeira página. O Sol chama Sol Gretzner, né? O Gretzner, eu coloquei errado nas minhas notas. Sol Gretzner. Ele é o foto dele aqui. Mas ele foi perguntado: você acha difícil fazer a transição final do violino para a viola? Eu acho que nessa parte da entrevista ele está mostrando quando ele troca para violino para viola.
E ele respondeu, não era uma questão de dificuldade, mas de se adaptar às mudanças. Como vocês sabem, há um diferença distinto na produção sonora entre o violino e viola. E, é claro, na maneira de movimentar o arco, acho que o movimentar o arco é arcado, né? Ele falou, o Cadams, o outro violista antigo, Milton Cadams, realmente me ensinou as técnicas especiais de tocar viola. Então, é muito parecida com a minha formação, que finalmente chegou no professor certo da viola, que toca viola, né, profissionalmente. E tá falando essa coisa de diferente da produção de som. É uma coisa de adaptar de instrumentos. Então, eu acho que, para mim, talvez tem outras técnicas que são um pouco diferentes que eu pensei, mas para mim essa foi as coisas que eu pesquei com outros artistas e minha experiência da troca violino, que eu estudei bastante no violino, consegui um mestrado em violino e também eu entrei no meu primeiro orquestra profissional foi com violino na Spokane Symphony. Eu entrei no violinista. Quando nossa regente Fábio Marchetti estava lá em Spokane, eu entrei com ele. Essa foi, eu acho que 1999, eu acho que foi bastante tempo, mais de 20 anos. Né? Mas eu acho que isso foi meus pensamentos e eu acho que é fundamental de estudar produção de som, violino e também viola, mas ainda é essencial para violistas, que eu acho que é o som da viola um pouco mais delicado que o violino. E se a gente não cuida bem essas técnicas, pode soar um som que não é agradável, né? Mas, no outro lado, também no violinistas também pode ter um som ruim também, né? Não sou violista. Mas eu acho que o viola é ainda mais difícil de produzir um som bonito. Então, eu acho que essa é tudo que eu preciso te falar agora. Você tem perguntas ao Luiz? O Luiz está aí? Oi, sim. Tudo bem? Tudo. Eu acho que só chegou no final dos meus pensamentos. Eu acho que tem bastante tempo ainda, né? Pois mas acho tem que perguntas? se não tiver pergunta, eu acho que, não sei, né? Não sei se o pessoal está com perguntas aí. Eu estou vendo Porque... algumas chats aqui, né? Não sei. Sim, mas Estou vendo o isso pessoal ainda não escreveu, né? Não colocaram. Ah, tá. Então... Okay. Mas assim, eu acho que Você foi tem muito experiência, boa. Luiz? Não, nenhuma. De tocar viola? Nenhuma. Talvez é uma oportunidade de experimentar, né? Pois é, teve dias e meses assim que eu estava meio que perdido com o que mais fazer, né? Além do violino e tal. Mas e sempre teve essa oportunidade da viola, mas ao fim das contas não rolou, né? Então, Sim. mas particularmente eu sou uma pessoa que eu gosto muito do som, né, da viola. E assim, quando eu experimento, eu pego uma viola por assim, nossa, o que mais complica para mim é o agarre, né, do arco, o peso do Sim. arco da viola, né, Isso. que vai para o ponto de contato, né? Isso, É é isso mesmo que eu estou falando. Sim. Eu acho que é maior diferente.
Nossa, demais, assim. E então aí depois volto para o violino e já é outra coisa. Aí tem peso demais, né, para o violino. Isso, Aí tem que liberar E mais parece ser mais mãos. fácil, eu acho, né? Quando eu Parece lembro mais que fácil. Aí o fica violão, pequeno o por que isso violino, tão né? difícil antes? Aí o violino fica Eu bem bom, mais eu acho pequeno e tal. mais Mas leve. muito bom toda a sua experiência com isso dessa troca, né, de violino para viola. Aham, Essa ponte que você fez foi muito legal. Assim, eu vi toda a aula, claro, estava aqui. uhum, E eu acho muito interessante, né, porque os violinistas sempre precisam ter mais conhecimento até da viola, mesmo que é o instrumento mais perto, né, da nossa sim, das cordas, né? Com o violino e é, viola é muito parecido, né? isso. Mas tem esse meio que esse tabu, sabe? De as pessoas não pegarem as violas porque tem muita complicação, tem muita trava, né? Assim, É. mas Eu lembro uma outra coisa que quando eu estava conversando com o Tiago, o violinista da nossa orquestra, não sei que o Tiago está aí agora, talvez não, mas não, o Thiago não tá aqui não. ele falou que talvez tenham preconceitos também para violinistas pegando viola, que acham que é um instrumento inferior de violinista, né? Eu Sim, lembro sim, quando eu tenho esse sentimento que não, eu gosto mais da. Para mim sim, foi o repertório do violino. Na verdade, eu não sim, conheço bem o repertório de viola que claro, eu expliquei. claro, Ninguém toca na orquestra, né? Quase claro, não tem claro. um concerto de viola no É, palco com é, um violista de nível de solista, de né? solista, Igual que sim, violinista. sim, sim. Não é estudante, né? Uma solista mesmo. Uhum, Quase é nunca, isso mesmo. uma vez em 5 anos aqui a gente tem. Sim, E, exatamente. então a gente não tem essa experiência. Qual é a melhor qualidade de viola com uma especialista top, né? Sim, sim. E a gente tem várias possibilidades de ouvir o violino. Quase todas as sinfônicas têm 5 ou mais por ano solistas do violino. E tem muita oportunidade de conhecer o repertório de violino. Então, esse foi também meu problema no começo, que eu não quero tocar viola, porque eu Claro. acho que não conhece música bom da viola Sim, antes sim. Existe esse daquele preconceito, né? segunda. Assim. É, É verdade. todo mundo É. acha que é o viola, não tem repertório. Eu vou tocar o Harold and Italy só. Pois é. É diferente, difícil, né? Difícil essa troca, essa mudança. É, Assim, eu tenho muitos colegas que, quando eu estudava, assim, eles, claro, estudavam violino, mas as ofertas que chegavam para eles de pegar a viola era por ter um trabalho, porque não sim, tinha sim. tanta competência, né, de concursos e Oh, tudo. isso. Era muito mais fácil pegar uma viola, estudar para o concurso, você passar Uhum. no concurso e depois então se dedicar à viola, Isso entende? mesmo. É, Foi essas. Talvez a maior da razão quando você é uma violinista bom que conseguiu um trabalho, eu pego a viola e faz o cachê, né? Faz pois aumentar o é, salário, né? sim, sim, exatamente. Era Então mais por uma é questão de uma necessidade vantagem, né? econômica. Isso. Exatamente, isso Então mesmo. esse é um motivo também, mas eu fiz isso para ganhar bolso, né? No começo, mas depois eu resisti para trocar porque Claro, na porque tinha verdade que se eu gosto da dedicar, música, né? né? Eu Você gosto. gosta. Então eu não conheço bem. Eu lembro meus primeiras experiências de tocar viola foi nos quartetos de cordas, tocando Sim, Brahms, sim, sim, mas sem saber como tocar viola mesmo, mas sim, tocando, sim. ok, essa nota aqui, Não, e assim, toca na tudo música, né? perdido. Na música de câmara, É, a viola é um é, instrumento essencial, né? é, Ela tem que estar aí, ela faz uma voz, é, nossa, incrível, assim, na música de câmara, né? é, Mais que é, sinfônica até. é, Mas, nossa, é espetacular. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de música de câmara, né? Mas na aham, música de câmara, a viola, o papel que ela desenvolve é incrível. É uma coisa é.
de outro mundo. Assim. É. E justamente Essa também foi tem esse meu- preconceito, também até com o violino mesmo, com o violino 2, né? Que é meio que parecido, as violas fazem o mesmo papel às vezes, né? Tem as mesmas é, linhas musicais e tudo, e as pessoas também não valorizam muito, né? Esse segundo violino. E assim, é. eu toquei muito o segundo violino na minha vida de música de câmara Uhum. e toquei violino um também. E o mais difícil para mim é o violino 2, É, porque ele tem que saber levar o grupo todo em volta dele, uhum. porque ele quase que manda, mais do que o primeiro violino, É. né? O Então, ritmo. É. Também o bacana som é também. diferente, né? Porque na Sim, maioria das vezes você está tocando nas cordas graves. Raramente chegou na corda mi, né? Porque essa região sim, só dá nunca. primeiro o violino. Então É, ele tem que ter uma é tudo técnica grave. Técnica de pesada, né? De o braço mais violista, alto, tem que tocar angular e o tudo. corda-sol sempre. Sim. Eu De lembro fato, uma entrevista. as piadas, né, assim, do violino 2 é que, o violino 2 toca todo na corda sol, todo na corda. Ai, mas não tem mais jeito também, né? É, tem que mostrar. Eu lembro, eu li um livro da Guarneri Quartet e o segundo violinista deles, esqueci. Mas foi uma interessante a técnica da segunda violino. Tem que ter um som mais claro, mais certo, mais controlado, mas também a flexibilidade de mudar para solista, né? O primeiro violino, o cello, de vez em quando viola tem uma melodia, Claro. mas quase nunca o segundo É, violino tem melodia, né? sim, é difícil. E É, quando tem, então tem que aproveitar muito. E a sim, única sim. jeito, né, de aproveitar é mostrando, né, nessa corda sol brilhante, assim, É, né, que é é. difícil, né? Acho que você estava falando do John Daly, não foi? John Daly, isso mesmo. Eu lembro também do Foi legal quarteto. Não, esse essa quarteto entrevista. Guarneri foi incrível, né? É, é. Maravilhoso. Na época de estudar, era meu preferido. Eu tenho muitas gravações de Sim. eles. Nossa, que É. lindo! A música, o balanço deles O são balanço, quase né? É perfeito, incrível. né? O vibrato, Sim. tudo isso. Parecia um estéreo, né? Um disco assim que você colocar É, e era incrível mesmo. Eu tenho muita é, admiração também por eles. é. Mas muito legal, Nathan. Obrigado, viu, por ter Sim, participado aqui nada, com a foi um gente, prazer. os Eu alunos. gosto de pensar nessas coisas. Aqui a Esther Braga está querendo fazer uma pergunta, mas ainda não Sim, digitou. talvez ele pode desligar Sim, sim, ligar o poderia ligar microfone, o som. pode Aham. perguntar mesmo. Sim. Câmera também, eu não estou vendo nada. Estou Esther, fazendo você uma. poderia aproveitar de desligar seu vídeo e som? Consegue? Tá conseguindo aí, né? Peraí. Oi, Oi, tudo bem? então, tudo. Primeiro queria agradecer, né, porque, assim, eu achei que a aula respondeu muitas perguntas que eu tinha, e aí eu Uhum, queria fazer a seguinte pergunta. Eu comecei a tocar recentemente, e sim. eu comecei de viola, nunca peguei, tipo, no violino, assim, e a minha viola é bem grande, assim, é 43 mesmo. E aí, É para bom. mim progredir mais, eu queria saber o que que eu poderia fazer, o que eu usar para mim não ficar para trás, sabe? Progredir mais, porque eu acho que às vezes eu sou muito lenta assim, quando a gente vai tocar com violino um, violino 2, eu acho que eu sou Aham. muito lenta. Eu sou uma Ah, das tá. poucas violinistas da sala. Então você começa com viola mesmo? Ou violino? Eu comecei com ela mesmo. Com viola mesmo. Ah, tá. Aham. Então, como eu falei, eu acho que é bom de, de tocar violino um pouco, né? Seja a mesma música da viola que você está estudando, mas talvez o instrumento é grande demais para você. Você é mulher, então talvez ainda é menor, um mal menor, né? Geralmente. E eu acho que talvez também tem que pensar em um instrumento menor, se quiser, se puder, né? Trocar.
porque essa é muito difícil também. O instrumento maior é mais difícil de tocar, fisicamente. Então, eu acho que se eu estava em sua situação, eu acho que eu começo de pegar um violão menor, tipo 40 centímetros ou menos, porque eu acho que é desnecessário. E Isso aí. segunda vez, toca violino de vez em quando, né? A mesma que a gente tem estúdios de repertório de violino, quase que funciona para viola também. Funciona para viola. Mas esse repertório era de violino, então toca violino com isso. E experimenta como fica um pouco mais rápido, né? Mas responde mais fácil. Sim. A Isabela eu falei antes. Tudo bem. Não, pode continuar. Eu acho que também a qualidade do instrumento, e esse é um problema que eu falei antes, que a gente também, às vezes, não tem dinheiro para gastar uma boa qualidade de instrumento. Então, esse é o problema, que compra um instrumento que pelo menos não atrapalhe, né? Tem várias que, não sei, que nessa época tem várias fabricações que é muito melhor que antigo. Que eu lembro que quando deu aulas muito nos Estados Unidos, antes de chegar aqui, o nível das fabricações baixos para os novos era 1000 vezes melhor que quando eu estava jovem, né? Eu tenho 46 anos e nessa período agora tem instrumentos para começar no contrabaixo que eu queria na época. Agora pode, né? Eles desenham um contrabaixo menor para as crianças. Então eu acho que a fabricação hoje, não sei aqui no Brasil, mas tem instrumentos que não estão muito caros, que são bem melhor, feito melhor, responde um pouco melhor, né? Fábrica da China, acho que é o nível mais alto, antigamente. Então, a Isabela perguntou aqui, qual foi o primeiro método que você usou quando começou a aprender viola? Boa pergunta. Porque o método são iguais, né? E o Kreutzer, né? Eu acho que o método que eu fiz, só toca música de câmara e aprende como leão, partitura. Como chama? Jogo no fogão, né? Sim. Throw him in the fire. Let him survive. Mas todos os estúdios que eu gosto muito da Kreutzer, né? Da violino. Sim, o Kreutzer. Tem transcrições de viola. Só para viola. Tem o mesmo flash até, né? Eu gosto muito da Galamian. Galamian também, sim. Tem uma transcrição de viola, que eu gosto muito da método dele. Também o sistema de aprender. O sistema, né? É bem mais simples também, né? Acho que também eu estudei em violino, o Shevchik, né? Também tem uma transcrição de viola que funciona muito bem. Eu acho que é a mesma técnica, praticamente. Eu acho que a única coisa que eu não gosto muito da violino é coisas de Paganini, né? O virtuoso da violino. Eu acho que não funciona bem na viola. Sim, não funciona muito. É um instrumento muito Eu ouvi gravações que eles tocam. É difícil. Eu ouvi uma vez uma violista que grava todos os capricciosos da Paganini, todos 24. E no final eu fiquei, nossa, eu não gosto dessa música assim. Claro. Porque é música da violino. Eu acho que é bela música. Mas quando toca na viola, eu acho que perde. Tem aquelas sonatas e caprichos de Vietons também, né? Que é mais adaptado para a viola, né? São músicas melhores e pode ser considerada virtuosa também, né? Na verdade, o Paganini ele tocava viola e ele é compositor de algumas peças de viola.
Tinha uma sonata, que chama Grande Sonata Grande Sonata de Viola, não sei, de Paganini, que está feito para viola, que é ótimo. Essa virtuosa parece violino, mas não é. Eu ouvi uma vez ao vivo e eu fico, nossa, que impressionante isso. Também Vieuxtemps tem uma sonata solo, né? Aqui, eu tenho a partitura que eu gosto dessa música uma Capricho, né? O Capricho. Sim, acho que é como um capricho. Enfim, assim. o Capricho estava estudando, mas aqui, ó, Capricho, Vieuxtemps Capricho para viola. Isso mesmo. Essa música mesmo da viola, não é violino, Isso. não transcrição, não. Seria o Paganini dos violinos, das violas. É bem bonito. E a característica da viola é uma canção um pouco triste, né? O som da viola. Eu lembro também que muito bom. o Paganini, a história da Berlioz, né? O Paganini, que era um concerto de Berlioz, né? Sim. E ele escreveu o Harold in Italy, né? Em português, ou não sei como chama na Itália, ou Harold na Itália, né? Harold na Itália, pode ser. E ele no começo ele não gosta, né? Ele nunca tocava, mas depois acho que ele ouvia ou tocava mais quando ele estava mais velho, e ele achou, eu fui errado, essa música é muito bonita e eu fui errado. Ele escreveu isso. Então é um concerto diferente, né? Tipo sinfônica com solista de viola, né? E não é o concerto tradicional da época romântica, né? Da Brahms, Tchaikovsky, de violino, não é igual. A forma é diferente, né? Uma tom poem quase, né? Pois é. Mas que legal, então está sendo aqui a aula coletiva, né, das violas. Mas eu acho que por enquanto a gente já poderia fechar, porque eu acho que tem mais atividades, né, também nos outros grupos. Sim. E eu tenho que dar umas aulas ainda. Então, tá bom. Mas eu agradeço muito, né, para o Nathan, todos os alunos da cátedra de viola e de violino que conseguiram participar da aula. Tem mais uma perguntinha aqui no final. O arco sendo novo... Oi? Pode falar. Sim. O arco sendo novo ou tendo peso diferente influencia ao esbarrar nas cordas erradas? É uma questão de ajuste de cavalete ou é uma questão de ponto de contato mesmo? Depende na arco mesmo, porque Sim. tem que ser um nível de balanço bom, né? Porque quando você está fazendo cruzamentos, um péssimo é uma coisa que não funciona, né? Que atrapalha. Então, essa funciona da qualidade da arco. Mas depende da arco mesmo, que não sei qual é o problema. Talvez. Porque aqui ela fala ajuste de cavalete, já seria mais do instrumento direto, né? É mais do arco, talvez, já seria, claro, que o arco. Depende da qualidade, que talvez pode ajustar, ou trocar crina, tudo as coisas de manutenção né? Que afeta a nossa capacidade. Mas se uma arco de R$50, eu acho que não vale a pena ajustar para ficar perto de 40 milhões. Sim. Não vai ser. Não vai fazer diferença, não. Não. É verdade. Alguém tem mais uma pergunta, sim? Para já encerrar a aula, acho que está chegando ao final, por enquanto não tem mais nada. Mas é isso, eu queria agradecer a todos, né, pela presença, o professor Nathan, claro. E vamos continuar. Na próxima sexta-feira, dia 7, o Jerry vai dar uma masterclass, né? Estão todos convidados, claro, a participarem. Vamos ter mais 3 alunos. Eu vou passar as informações no grupo, o link, isso mesmo, com o link para o Zoom.
para vocês conseguirem participarem. Tudo bem? Então, vamos encerrando aqui mais uma aula coletiva. Muito legal, né? Toda essa coletiva do professor que Nathan preparou. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até sexta-feira que vem. Sim. Daqui a pouco eu passo as informações no grupo e muito obrigado, Nathan, viu? De nada, um prazer todo mundo. Obrigado. Bons estudos. Bons estudos a todos, pessoal. Tchau, até mais. Ok, tchau, tchau.